dia a todos, graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Lucas 17, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se um irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, ter um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem, já se põe à tua mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-me, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito tudo quanto foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar? Pai Santo, nós clamamos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, mova em nossas vidas e que possamos sair aqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é bem interessante, porque ele vem falar algumas perfeições, né? Vem mostrar Jesus como perfeito Filho de Deus, veio mostrar Jesus como perfeito Rei, veio mostrar Jesus com ações perfeitas dele e ensinamentos perfeitos. E aqui nesse trecho que nós lemos, ele vem ensinar para nós o que é o perfeito perdão, uma ação perfeita que devemos ter. E ele reúne então os discípulos ali e diz que é inevitável que haja escândalos, né? Ele usa até uma expressão bem forte, ele fala assim: olha, mesmo que seja inevitável que haja escândalos, aquele que faz o escândalo e faz com que um dos pequenos caia, é melhor que ele amarre no seu pescoço uma pedra de moinho. E uma pedra de moinho era uma pedra muito grande, redonda, em que eram colocados ali os grãos e passava para moer esses grãos, essa pedra. É melhor pegar essa pedra, amarrar no pescoço e se jogar no fundo do mar. Ou seja, para você não ter opção mesmo de salvamento. É melhor que isso aconteça. Ele fala: olha, cuidado, acautelai-vos, que é uma expressão bem forte, acautelai-vos, porque se um irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Ele continua: olha, se durante um dia o irmão vier 7 vezes ter contigo, perdoa-me, estou arrependido, ele diz: perdoa esse irmão. Então os discípulos vêm e dizem: olha, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus conta uma pequena parábola aqui, que a gente fica meio sem, uma pequena história,
Fala assim, o que tem a ver isso com tudo, né? Jesus fala assim, olha, se você tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para essa amoreira, vai para o mar, e ela vai. E ele conta, olha, se um servo, o teu servo, ele estiver no campo, trabalhando, quando chega em casa, antes do momento de descansar, ele preparar a sua mesa, se alimentar, você comer, você não vai agradecer essa pessoa. Por quê? Essa pessoa já não fez mais do que o que devia acontecer. E o verso 10, ele termina de uma maneira bem, na leitura, às vezes bem dura, né? Ele fala assim, olha, vocês também, depois de haver feito o que foi ordenado, diz, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse texto, esse pequeno texto de 10 versículos, nós temos algumas lições a serem tiradas aqui para as nossas vidas, tá? A primeira delas é que quando Jesus reúne essas pessoas, ele reúne os discípulos. Ele está conversando aqui com os discípulos. Por que é importante frisar? E isso é muito importante para a gente, na nossa leitura bíblica, nas nossos devocionais, tem algumas regras para a gente interpretar a Bíblia, regras hermenêuticas. Então, você interpretar onde Jesus disse, e uma delas é para quem Jesus está dizendo. Jesus, normalmente, ele conversa com 3 tipos de pessoas, quando é um ensinamento. Ele fala para a multidão, como vemos várias vezes em Mateus, ele sentando, levantando e falando para as multidões, os 10 mandamentos, o Sermão do Monte é isso, ele está falando para as multidões, né? Constantemente. Há uma restrição também, depois ele conta algumas parábolas para as multidões, e depois ele senta com os discípulos para explicar essas parábolas. Então existe um outro grupo de pessoas, os discípulos, e dentro dos discípulos existiam os 3 mais próximos, que ele sentava e conversava e dava mais detalhes. É aqueles 3 que subiram com ele ao Monte da Transfiguração e viram realmente quem ele é. Então é muito importante, meus irmãos, entender no texto para quem Jesus está dizendo, para quem Jesus fala o que ele diz. E aqui no texto, Jesus está falando para os discípulos. Jesus está ensinando perdão não para a multidão, ele está ensinando perdão para aquele que é discípulo, para aquele que quer ser como ele, para aquele que procura imitá-lo, para aquele que caminha com ele, que caminhou ali pelo menos os 3 anos com ele, que sabe das lutas dele, que vai viver um momento com ele de crucificação. Os discípulos do Senhor, para aqueles que depois que Jesus é morto e ressurreto e levado aos céus, vai sofrer a perseguição. E Jesus está ensinando para eles, os discípulos. Então, meus irmãos, se você se considera também um discípulo do Senhor Jesus, essa palavra também é para você. Por mais que a gente fale sobre perdão e veja, e é importante isso no mundo, o verdadeiro perdão, ele é uma expressão, uma característica dos discípulos do Senhor. Mas então quer dizer que aquele que não é discípulo, eu não posso falar sobre perdão? Pode, mas experimentar e viver o verdadeiro perdão, você precisa fazer essa pessoa discípulo de Jesus, porque ela experimentou o perdão principal, que é de Jesus, que Ele nos deu, que o Pai nos deu em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, meus irmãos, guarde isso. Jesus está falando para os discípulos, para aqueles que querem ser e dizem que são iguais a Ele,
que caminham com ele. Conta a história que o discípulo, ele colocava os pés no mesmo lugar onde o mestre pisava, por querer parecer tanto com ele. Então Jesus reúne esses discípulos e diz: é inevitável que venham os escândalos vão acontecer. Por isso que Jesus fala, a gente não tem escolha, isso vai acontecer. Até o que a gente pensa às vezes ser bom, quando você vai ver, o tiro sai pela culatra e não é tão bom assim. Até às vezes o bem que a gente fala, vou fazer um bem, na verdade, quando você vai ver no final, fala, não foi tão bom assim o que eu fiz. Por que isso acontece? Porque nós vivemos depois de Gênesis 3, vivemos depois da queda. O que a queda fez, meu irmão, corrompeu tudo que nós somos, toda a nossa cultura, todas as nossas estruturas, o que nós pensamos, o que nós falamos, até as ações que muitas vezes nós falamos, nossa, isso é bom, a queda corrompeu, o pecado corrompeu. Por isso que é inevitável que venham os escândalos. Nós não temos a escolha de não pecar. Nós pecamos. O que vem de nós, o ato de não agir pecaminosamente, é Deus que, através do seu Espírito, que age em nós para isso. Mas o que vem de nós depois da queda é pecado. Mas ao mesmo tempo, isso não é uma desculpa. Sabe aquela que a gente fala assim, Senhor, o Senhor sabe, Gênesis 3, né? É pecado, está em mim. Tudo que eu toco é morte, ao contrário do rei Midas, né? Que tudo que toca vira ouro. Ali tudo que eu toco vira morte. Então não tem como me culpar. Jesus fala assim, não. Por mais que seja inevitável que não venha escândalos, cuidado para que um dos pequenos não tropecem por sua causa. Aí vem esse processo de santificação, esse processo de busca, esse processo de matar o eu interior, de fazer com que Cristo viva em mim. Cuidado. Como eu falei, Jesus fala, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho, e ser jogado ao mar, sem escolha para ser salvo. Não tem como. E depois disso, meus irmãos, depois dessa introdução dura que Jesus faz, ele vem, olha, cuidado, acautelai-vos, cuidado. É uma expressão assim de alerta, mas não é um alerta pequeno, um alerta grande, com uma luz vermelha piscando. Cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Aqui o que Jesus está falando é, você vai atrás dessa pessoa. Se o seu irmão pecou contra ti, vai atrás dela, converse com ela, repreende-o. Só que existe um problema, meus irmãos. Nós brasileiros, nós temos, hoje em dia ainda, mesmo que esteja baixando, mas ainda nós temos uma necessidade de aceitação muito grande. Vou dar um exemplo. Por causa de missões, do trabalho missionário, às vezes a gente tem contato com pessoas de outra cultura. E um americano, se você chegar para ele e falar assim, olha, me empresta tal coisa, ele fala não e pronto, né? Nós brasileiros, quando alguém pede alguma coisa, você fala não, mas aí você tem que explicar, senão a pessoa fica magoada. O que é isso? Necessidade de aceitação. Nós temos isso. Por isso, essa ideia de, se o irmão pecou contra ti, vai e repreende, é algo, às vezes, tão difícil para nós. E nós engolimos muitas coisas que nós não devemos.
Porque a Bíblia fala, se ele errou, repreende-o. Porque nós temos essa necessidade de aceitação que também é pecaminosa. Porque nós não estamos olhando a aceitação principal que nós temos em Cristo Jesus. Se o irmão pecou contra ti, vai e repreende-o. Mas tem um outro problema também. Aí a gente vai para um outro extremo. Olha o que o pecado faz. A gente sai de um extremo para outro. A gente não sabe o meio do termo, né? Se eu tenho essa necessidade de aceitação, tem outros que falam assim, eu vou falar mesmo. E eu não tenho papas na língua. Eu pingou, eu já falo. Papum. E a gente esquece que o que Cristo nos ensina é muitas vezes ir falar, mas falar com amor. Entendendo que existe do outro lado uma pessoa também que tem seus sentimentos, as suas lutas pecaminosas, como eu. Então não é esse papum. Fez, levou, bateu, levou. Não, calma. Não é nem uma necessidade de aceitação, mas não é nem tomar lá da cá. Fale, repreenda em amor, como o Mestre é, como Jesus é. Eu fico imaginando no momento da crucificação ali, no momento de desespero, quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, e eu olho, às vezes eu fico pensando, como deve ter sido profundo o olhar de Jesus para Pedro. Quando Pedro nega 3 vezes, ele olha, não disse nenhuma palavra, não falou nada, Jesus não falou, está vendo? Falei para você. Ele só olhou. Só olhar. E o texto continua nos dizendo, olha, se por 7 vezes o irmão pecar contra ti, e as 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa. No primeiro parte do texto você vai atrás da pessoa. Na segunda parte a pessoa que ofendeu vai atrás de você, pedindo perdão, por 7 vezes. 7 vezes é a ideia de completude, tá? 7, de perfeição. Ele realmente vai lá constantemente. Por isso que o número do homem, né, o número da besta, melhor dizendo, é 666. Ele nunca é 7, ele é sempre quase ali. Não é perfeito como Deus. 7 é o número da perfeição de Deus. Então ele diz assim, se por 7 vezes durante um dia esse irmão vir pedir perdão para você, e é muito interessante as palavras que é usada aqui por Jesus, as palavras no grego. A palavra perdão aqui, a ideia é dispensar ou liberar alguém ou alguma coisa de um lugar ou da sua presença, liberar de obrigação moral e legal, cancelar, perdoar. Quando você perdoa, e o texto aqui dizendo, a palavra perdão é como se você estivesse assumindo todo o ônus para você. Tudo que a pessoa te deve, você está assumindo, eu assumo isso. E se por 7 vezes, meus irmãos, ele vir, perdoa, assuma. E aqui você fala, mas poxa, 7 vezes... Você acha que essa pessoa realmente está arrependido? 7 vezes? E aqui existem algumas palavrinhas no grego que é interessante. Existe uma palavra que é usada para arrependimento, às vezes, na Bíblia, como lá em Mateus, capítulo 27, verso 3, que é quando Judas se enforca, mostra o arrependimento de Judas. E ali a palavrinha é trabalhado como remorso, tá? Não é um arrependimento,
é remorso. E o que Jesus está dizendo aqui para nós, esse arrependimento, essa palavrinha aqui no grego aqui para nós, é usada também lá em Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, que é metanoia, mudança de mente. Se por 7 vezes ele realmente se arrependeu, teve uma mudança de mente, por 7 vezes teve uma mudança de 180 graus, por 7 vezes ele é arrependido, realmente arrependido, não é remorso, ele realmente se arrependeu, assuma o ônus, perdoe, isso, perdoe o irmão, perdoe a irmã. E aqui, meus irmãos, logo na sequência, no verso 5, vem uma expressão fantástica. Olha só, se você estivesse ali vivendo na época de Jesus, fosse um dos discípulos de Jesus, fosse um dos 12, ou daqueles que estivessem caminhando mais próximo ali, você viu Jesus ressuscitando Lázaro, você viu Jesus curando um cego de nascença, e você curar cego de nascença, é você também fazer as estruturas terminais nervosas para que a pessoa veja. Você viu Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes, não somente uma vez, mas 2 vezes. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você viu Jesus andando sobre o mar da Galileia. Você viu Jesus acalmando a tempestade. Você viu Jesus fazendo milagres que às vezes não estão nem citados aqui na Bíblia, como diz João. Jesus fez muitos milagres, mas não estão citados. Por 3 anos. Você olha e fala assim, aí você vê Jesus e fala assim, olha, você caminhando comigo, quando eu for levado ao céu, obras maiores vocês farão. Aí você olha, Senhor, se ele ressuscitou morto, não somente uma vez, mas 2, tem uma viúva de Naim, se ele fez isso, olha, o que nós vamos fazer? Mas sabe o que é interessante nesse texto? Porque os discípulos pedem para aumentar a fé, não para que eles possam crer que vão fazer esses grandes milagres. Essa expressão bíblica só aparece aqui. Ele pede para aumentar a fé porque é difícil perdoar. Senhor, aumenta-nos a fé, porque não é fácil. Aumenta-nos a fé. Por isso que a gente fica tão abismado, meus irmãos, quando vemos notícias na internet de uma mãe ou de um pai que perdoa o assassino do filho. Como vimos às vezes no YouTube, vemos mães chorando. Como agora na época Netflix está tendo muita em voga notícias, né, de serial killers. E teve uma até de o pastor adventista, eu esqueci o nome dele, que ele cita um caso de um homem que mata, serial killer, que mata a sua filha, e ele no julgamento perdoa. Esse homem cai aos prantos, esse assassino. E a gente fica tão abismado com isso, fala assim, como? Se fosse comigo eu não ia conseguir. Eu gosto muito da expressão de John Piper. Ele usa um termo, né? Ele fala assim, olha, quando você está vivendo num momento extremo de perda, e você perdoa, como muitos missionários morrem no campo e a família vai e continua o trabalho, ou perdoa essas pessoas que mataram os seus familiares, é como se Deus estivesse derramando a graça necessária para passar aquilo nesse momento. Nós de fora não conseguimos dimensionar o que eles estão passando, porque não é necessária essa graça maior, porque nós não estamos passando por isso. Mas é como se Deus tivesse, eu vou jorrar mais graça ali nele, nesse momento, tanto de sofrimento.
porque é difícil perdoar. Por isso que os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, porque é difícil. Não é fácil. E Jesus continua dizendo: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma expressão comum do que ele fala, já falou de outras maneiras, ele vai dizer para essa amoreira: sai dali e vai ao mar, e ela vai. E ele usa uma expressão aqui, muito interessante, de falando do servo que volta ao campo, que prepara a comida para o seu senhor, que o senhor fala assim: olha, eu não vou agradecer, não vou fazer nada, por quê? A gente está falando aqui de escravo, tá? Não é um trabalhador assalariado. Ele fala assim: não é, porque é o trabalho dele. O que tem a ver isso com o perdão, meu irmão? Ele está dizendo para mim e para você: se você é um discípulo de Jesus, se você caminha com Ele, se você experimentou o amor de Deus tão grandioso por sua vida, que perdoou um pecado, que perdoou uma dívida que era impagável, o ato de você perdoar tem que ser marca na sua vida. É uma marca. Ao ponto que, se você perdoar alguém que ofendeu tanto, que tirou alguém tão querida de você, como uma mãe que perdoa o assassino do filho, como uma família missionária que perdoa os assassinos dos seus parentes, você não fez mais do que obrigação. É isso que o Senhor está falando, porque é marca do discípulo perdoar. É marca do discípulo. Mas o que é o perdão? Ou melhor dizendo, o que não é o perdão? Eu queria citar aqui seis coisas que não é o perdoar, e que foi tirado de um professor meu. Isso não vem de mim, é um professor meu do seminário que eu anotei, e eu falei: isso daqui é fantástico. O perdão não é você relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Sabe aquele negócio, fala assim: ah, mas é adolescente, vai errar mesmo, deixa passar. Ou, vamos colocar debaixo do tapete, vamos esquecer isso. Isso não é perdão. Isso é encobrir. Isso não é bíblico. Como também não é deixar de acusar alguém depois de um erro. Como nós vimos aqui, se pecou, repreende. Se pecou, repreende. Não é você deixar de acusar alguém. Como também o perdão não é você que, nossa, eu perdoo, e de repente você sente uma instantânea libertação, né? Aí você fala assim: não, mas você perdoou, mas você não está sentindo algo? Você está livre? Não. Lógico que, se for pela graça de Deus, isso pode acontecer. Mas não é sentir uma instantânea libertação depois de você dizer: eu te perdoo. Como também não é esquecer completamente de algo errado que aconteceu. Não. Você perdoar é como se fosse uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui do meu lado. Quando eu era pequeno, eu tive pneumonia dupla e edema pulmonar. Então eu precisei drenar o meu pulmão. Então eu lembro, mesmo sendo pequeno, de algumas situações, e tem a cicatriz aqui. Perdoar é mais ou menos isso. É uma cicatriz que você tem, que não vai te causar dor, mas você vai lembrar, vai estar ali. Você sabe o que aconteceu. Mas isso não vai incomodar mais. Logicamente, isso é um processo, como toda cicatriz. Vai criar casca, vai dar aquela coceira que você vai, tão gostosa às vezes, né, de casquinha, que você vai ter que coçar, vai te atrapalhar em muitos movimentos, mas é um processo que vai chegar no momento de cicatrização, que vai estar ali, você vai lembrar, mas isso não vai causar mais dor. Também não é restituir a confiança de quem cometeu o erro.
Não é isso. Se o seu sócio te roubou e você perdoou, não coloque ele novamente como sócio. Não é, não, zerou, já acabou. Não é isso. Não é isso. Lembra-se, é processo, é caminhar, é passo a passo. Não é também restabelecer plenamente o relacionamento afetado. Não é isso. Você pode perdoar, mas a ferida está ali. E a pessoa não vai ser aquele amigo como era antigamente. Que você pode confiar os seus segredos, que você pode confiar as coisas. E quando o professor citou essa parte para mim, ele falou de um caso muito extremo, e isso eu gravo na minha cabeça. Se uma pessoa, uma criança foi abusada por algum parente, você perdoar não significa que você vai deixar seus filhos para ele cuidar. Não é isso. Não é isso. A gente tem uma ideia que perdoar é esquecer completamente. Não, nós não somos deuses. O único que esquece o pecado, joga no mar do esquecimento é Deus. Nós queremos e estamos caminhando para nos parecer como, mas não somos. Gênesis 3 ainda. Mas o perdoar é uma marca do discípulo. Porque nós somos perdoados por esse Deus tão maravilhoso. Através da cruz de Cristo. Ele perdoou os nossos pecados do passado, nossos pecados do presente e os pecados que iremos cometer no futuro. Por toda a eternidade. Nós experimentamos o perdão de Deus. Por isso, nós podemos perdoar. Por isso, que quando perdoamos, seja a coisa mais tenebrosa, mais difícil que nós podemos passar, que alguém cometeu contra nós, não se sinta orgulho disso, porque não fazemos mais do que o Senhor quer que nós façamos. Que Deus nos abençoe nessa manhã.